boa noite. Hoje eu vim falar de um assunto que todo mundo conhece, ou pelo menos acha que conhece: a violência doméstica. Depois que eu terminar a minha fala, mais de 150 mulheres vão ter sofrido agressão aqui no Brasil, segundo o Datafolha de 2017. Todo mundo sabe que isso acontece. O que a gente não sabe é como isso acontece. Bom, quem sou eu para estar falando disso? Meu nome é Dora Figueiredo, eu tenho 25 anos. Como falaram, eu tenho um canal no YouTube, falo sobre empoderamento feminino, também falo sobre relacionamento, de uma maneira muito leve. Eu tenho uma mãe maravilhosa que me ensinou a ser uma mulher independente. Cresci e nasci numa família muito boa, maravilhosa em São Paulo. E nada disso, nenhuma dessas coisas, me impediu de sofrer violência doméstica. Eu vivi num relacionamento onde eu tinha medo de deixar o garfo e a faca desalinhada depois da refeição, porque ele controlava o jeito que eu comia. Eu entrei em anorexia porque ele controlava o meu peso. E eu cheguei a achar que apanhar dentro do sexo, por mais que eu não gostasse, era o certo a se fazer, porque ele precisava se desestressar do trabalho. Eu sofria sessões de tortura psicológica que duravam quase 2 horas, e ele só terminava quando eu tinha uma crise de ansiedade e não conseguia mais me mexer. Bom, vocês devem estar pensando, como que ela, né, Dora Figueiredo, deixou isso acontecer? Eu também já pensei isso várias vezes, eu me senti muito burra, inclusive. Mas aí, quando a gente sai, a gente percebe que a culpa nunca é da vítima. E que se eu, Dora Figueiredo, com toda a criação que eu tive e com toda a informação que eu tive, passei por isso, é porque a violência doméstica é muito mais difícil de ser evitada do que a gente imagina. Bom, eu passei, em algum nível, todos os tipos de violência que a Lei Maria da Penha abrange. A violência moral, a psicológica, a patrimonial, a sexual e a física. Vamos começar pela moral e psicológica. Dentro do meu relacionamento, a pessoa que dizia me amar falava que eu era a pessoa mais fraca que ele já tinha conhecido na vida. Que estava procurando outras mulheres que não tivessem o tempo todo doente porque eu estava com depressão, e que ele não imaginava nunca que eu jamais iria superar a depressão. Como eu falei, eu sofria torturas psicológicas bem graves. Ele começava a brigar comigo por um motivo, e no meio da briga, ele criava tantos outros motivos para dizer que eu estava errada e que eu era louca, que eu chegava a acreditar que eu estava louca. Isso chama gaslighting. Eu ficava tão mal, mas tão mal, que eu chegava a ter uma crise de ansiedade. Para quem sabe o que é uma crise de ansiedade, é um desespero. Você não sabe o que você faz. Você vai se dobrando cada vez mais. E aí você vai ficando sem respiração, sem respiração, sem respiração. E chega um momento que você acha que você vai morrer. Era nesse momento que ele parava. Tá? Mas não, ele não parava porque ele se sentia mal com o que ele tinha feito. Ele parava porque ele falava: olha, é isso, por isso que eu não gosto de conversar com você, por isso que eu não falo com você, porque, né, qualquer coisa que eu faço, você entra nesse estado. E aí ele parava. Tá? Aí eu, tentando, né, às vezes, explicar para ele, então, talvez isso aqui seja uma violência. Eu conversei com um amigo. Bom, quando eu falei que eu conversei com um amigo, foi o que eu ouvi. Abre aspas. Dora, não adianta você conversar com ninguém. Foi? Tudo certo? Parou. Mas vai ficar tudo certo. Aê! Abre aspas. Abre aspas. Dora, não adianta você conversar com ninguém. Porque eu sou um ser humano muito evoluído. Uma alma muito antiga, tá? Uma alma muito antiga. Abre aspas. Eu sou um ser humano muito evoluído, uma alma muito antiga, tá? Uma alma muito antiga. Então não adianta você falar nada para ninguém, porque ninguém vai entender. Aí eu, tá, então tá bom, vou fazer o quê?
Bom, a violência moral, enquanto eu não podia falar nada do nosso relacionamento para as outras pessoas, ele falava que eu era louca, que eu era ciumenta. Chegou até a falar com a minha mãe. Mãe essa que eu fiquei meses sem falar, porque eu tinha medo de falar do nosso relacionamento. Bom, depois é a violência patrimonial, que eu acho que foi uma das mais sutis. Era assim, a gente tinha uma vida de luxo. Eu tinha muitos anos a menos que ele. Segundo ele, ele era milionário, e eu estava começando na minha carreira. E aí ele falou que a gente tinha que ter aquela vida de luxo, porque tinha que ter a vida de luxo. Aí eu falava, não dá para ficar um pouquinho mais perto do metrô, ou, sei lá, comer num restaurante um pouco mais barato. E aí ele virava para mim e falava, Dora, se você quer viver com a sua mãe, é só você voltar. Se você quer ficar comigo, essa é a vida que eu vou ter. E eu falava, tá bom, vou lá. Gastava todo o meu dinheiro. Aí, surpreendentemente, eu economizei uma graninha. E aí, quando eu tinha minha graninha, ele virou para mim e falou assim, Dora, eu acho um absurdo você ter dinheiro guardado. 1, porque eu sou um homem rico. 2, porque a sua mãe tem uma dívida. E eu acho injusto você ter dinheiro com a sua mãe tendo uma dívida. Bom, eu falei, tá, calma, não sei, mas esse é o meu dinheiro para os próximos meses. Eu não tenho como pagar o aluguel nos próximos meses. Ele, não, relaxa. Eu sou um homem incrível, rico, e eu estou aqui para qualquer coisa. Eu falei, nossa, será? É agora. Ele entendeu o que é um relacionamento. Gente, felicidade. Bom, não. No próximo mês, eu precisava de dinheiro para pagar o aluguel, e eu não tinha. E aí ele começou a me humilhar e falar, bom, Dora, viu? O que adianta você ter algum sucesso na sua carreira se você não tem nem dinheiro para pagar o aluguel? Nesse momento, ele já tinha minha dependência emocional, porque eu não sabia mais quem eu era, e ele já tinha agora a minha dependência financeira também. Bom, agora a gente vai para a violência sexual e física, que é a parte mais difícil, né? Acho que para todo mundo. Eu estava completamente cega. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu nem imaginava que aquilo era um relacionamento abusivo. E durante o sexo, ele me espancava. Ele me batia até eu chorar. Mas eu tinha que chorar escondido. Porque se ele percebesse que eu estava chorando, ele ficava bravo. Ele não ficava, nossa, meu Deus, você está chorando, o que eu posso fazer? Não, ele ficava bravo, tá? Muito bravo. Ele ficava semanas sem tocar em mim, mesmo que eu pedisse. Ele chegou a mostrar a foto das ex-namoradas dele, roxa, todas roxas, e falou assim, quando você for a minha, você vai deixar eu te bater desse jeito. Eu não queria que ele me deixasse bater. Eu não queria deixar ele me bater daquele jeito, mas ele era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha mais amigo, ele me afastou de todo mundo. Eu não tinha mais minha mãe, eu estava longe. Eu não sabia mais o que era real, o que não era real, se eu era louca, ele era o louco. O que estava acontecendo na minha vida, então eu deixei. Afinal, ele era a única pessoa da minha vida. Ele era o amor da minha vida. Bom, essas são algumas formas de violência que eu passei. Porém, não precisa ser assim. Na violência moral, ele pode falar alguma coisa para sua família que não é verdade. Na psicológica, ele pode chamar de burra, feia, inútil. Na patrimonial, ele pode falar para você parar de trabalhar ou pode pegar o celular, sabe, viu aquilo que não queria ver e tacar na parede. Isso é violência patrimonial. Encaixa na Lei Maria da Penha. Também pode violência sexual. A gente acha que é só o estupro, que estupro existe dentro do casamento, tá? E do relacionamento. Mas ele pode também falar para você fazer um aborto ou falar que você tem que ou não tem que usar pílula anticoncepcional, porque afinal o direito sexual é seu, da mulher. E a violência física é a que todo mundo conhece. A gente não precisa esperar até às 5 para chamar a polícia. Qualquer uma delas já enquadra na Lei Maria da Penha. Eu não percebi. Eu só percebi 2 meses depois que o meu relacionamento tinha acabado. Bom, como isso acontece, né? Como que a gente parece que deixa isso acontecer, mas a realidade é só a gente parar e olhar para a vida da mulher. Quais são os nossos referenciais? São as princesas.
Eu queria ser uma princesa. Eu queria ter um marido. Eu queria, sabe que nem final de novela? Casou, teve filho, acabou, viveu feliz para sempre. Eu queria isso para mim. Era tudo que eu estava buscando. Hoje eu vejo que a submissão feminina é uma coisa que foi inventada com o tempo e que não é natural. Segundo o antropólogo Lewis Henry Morgan, no seu livro A Sociedade Antiga, ele mostra que as mulheres já foram deusas. Eu, em momento algum, me senti deusa dentro desse relacionamento. Ou em nenhum momento da minha vida. E ele falou, as mulheres eram deusas, e aí quando os homens foram conseguindo ganhar bens com as guerras e juntando esse capital, e perceberam que eles tinham alguma coisa a ver com a reprodução, sim, eles não sabiam direto, hein, gente? Não tinha exame de DNA. Aí eles falaram, bom, agora eu preciso passar esse bem, para os meus filhos, homens, claro. Então, eles impuseram a monogamia. Bom, a mulher deusa se tornou propriedade. Foi vendo tudo isso que eu fui percebendo que, aos poucos, a ilusão de que ter um homem do meu lado fosse o suficiente foi se esvaziando. Mas, mesmo assim, eu já estava naquele lugar, né? Mas não foi a ilusão de que ter um homem do meu lado que me segurou ali. O que me segurou ali foi o que a psicóloga maravilhosa Leonore Edna Walker chamou de o ciclo do abuso. Agora apareceu. Então, a gente vive num momento de tensão. A gente que passa por violência doméstica. Então, qualquer coisa, qualquer motivo, é motivo para humilhação, para provocação, ofensa. Você é burra, deixa que eu faço. Aí ela vai lá e faz alguma coisa errada. Bom, aí a gente vai para a explosão. Pode rolar uma tapa, pode rolar violência física, pode acontecer violência sexual, ou também ele pode te fazer passar mal de ansiedade, que nem o meu ex fazia. Logo depois disso acontece a lua de mel. A lua de mel é aquele momento mágico, maravilhoso, que você pensa, agora ele vai mudar. Bom, não, ele não vai mudar. O tapa vai ficar mais forte, o xingamento na próxima vez vai ser outro, até que chega o feminicídio. É muito difícil. Eu estava aqui falando disso. Mas a gente pensa que a violência doméstica é uma coisa que está muito longe da gente. Mas a realidade é que ela está acontecendo do nosso lado. Foi aí que, quando saí daquele relacionamento, vou explicar para vocês como eu saí desse relacionamento. Uma parte muito importante. Bom, ele viu que eu estava com depressão e falou, Dora, você tem 30 dias para melhorar da depressão. Tá. Aí eu falei, tá bom, vou correr aqui, tomar meu remédio, vou ficar boa. Para você, amor, vai ser uhul. No terceiro dia, um dos meus melhores amigos sofreu uma violência terrível e eu tive que ficar do lado dele. A partir do momento que eu tive que ficar do lado dele e eu não tinha mais a única pessoa que estava próxima de mim para me sustentar, ele terminou comigo. Que é o que o psicólogo especialista em relacionamentos abusivos, Iñaki Pinuel, chama de o término também faz parte da tortura. Então, espera o pior momento para terminar. Bom, eu estava com uma crise depressiva querendo me matar. Eu não tinha mais ninguém do meu lado. Eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que eu fosse morrer. Eu entrei em desespero, comecei a passar mal, tive várias crises de ansiedade. E aí, eu falei, vou ligar para meu pai. Meu pai é médico. Meu pai vai conseguir me internar em algum hospício, em algum manicômio, e eu vou não me matar, e vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Bom, meu pai chegou em casa, minha mãe também. O meu ex, ele já tinha usado questões religiosas para falar que eu era a culpada pela minha depressão antes. Mas, nesse dia, ele sentou na minha frente, na frente do meu pai e da minha mãe, e tentou me convencer e convencer a eles que eu tinha acabado de ser possuída pelo demônio. Eu, Dora Figueiredo,
uma mulher que até há um tempo atrás se considerava completamente ateia, com pais e mães completamente ateus, e ele teve a cara de sentar lá e falar que eu tinha sido possuída por um demônio. E eu acreditei. Esse é o nível de lavagem cerebral. Eu não achava nem que Deus existia, tá? No começo desse relacionamento. No final, eu estava crendo que eu estava possuída pelo demônio. Bom, eu cheguei a meses a acreditar que eu estava possuída pelo demônio e que eu tinha acabado de perder o amor da minha vida. Eu nunca sofri tanto na minha vida. Eu achava que aquilo nunca ia passar. Mas, graças à minha mãe, meus familiares, eu consegui pedir ajuda, que é o que mais importa dentro da violência doméstica. Pedir ajuda e receber ajuda. Então, se você sabe que tem alguém perto de você que está passando por algum dessas violências, você tem que dar ajuda. Você tem que oferecer o que aquela pessoa só vê no abusador. Para aquela pessoa ter de onde soltar e segurar. Porque é um desespero tão grande. Eu achei que eu nunca ia esperar. Hoje eu ainda tenho pesadelos, ainda tenho algumas consequências, mas com o tempo, e depois do meu vídeo, e de lançar a minha hashtag meu ex-abusivo, e ver as mulheres, sabe, me abraçando no meio da rua e falando, Dora, você me ajudou a reconhecer que eu tive um relacionamento abusivo, e isso me curou. Aquilo me curou também. Falar naquele momento me curou também. Tá falando aqui me curou. Eu achei que eu estava tão louca que eu precisei ouvir de uma ex-namorada dele que ela tinha passado exatamente pela mesma coisa que eu passei quando ela tinha 15 anos. Com o mesmo ex. Para eu poder ficar revoltada. Aí eu fiquei revoltada. Eu falei, não é possível. Aí eu percebi que eu realmente tinha me relacionado com um abusador, com um manipulador. Mas é por causa dessa menina aqui. A Cecília. Bom, Cecília, minha irmã de 9 anos, que eu estou aqui hoje. E por causa de todas as mulheres que responderam a hashtag meu ex-abusivo e que viram meu vídeo, que eu estou aqui para falar, nenhuma mulher a menos. A gente não vai aguentar. Vocês têm que parar de nos matar. É isso, basta. Eu não aguento mais. Eu, nem as outras mulheres, muito menos as mulheres negras e periféricas que são mortas todos os dias e não têm o privilégio de estar aqui. O privilégio que eu estou tendo. Pronto. 150 mulheres foram agredidas no Brasil. É isso. Boa noite.